Bom dia a todos, bem-vindos a mais uma Speed Talk da Associação Empresarial de Minho. Hoje temos com a Brighton Consulting, que nos vai falar aqui dos desafios na implementação do CSRD, o que é isto, Corporate Sustainability Reporting Directive, não é? Portanto, aqui uns palavrões, portanto, salvo seja para percebermos melhor aqui as questões também da sustentabilidade. E eu vou passar a palavra à Cristina Ferreira, a quem agradeço desde já a disponibilidade para nos falar sobre este tema. E por isso, Cristina, seja bem-vinda e passo-lhe a palavra então para nos falar e se quiser partilhar o ecrã também já agora, porque esteja à vontade por estar aqui com os dados da Speed Talk, portanto, bem-vinda. Muito obrigada, bom dia a todos. Obrigada à Associação Empresarial do Minho por nos ter convidado, no fundo, para fazer aqui esta breve apresentação. Há muito para dizer sobre o CSRD, eu vou tentar ser rápida, temos 1 hora e depois gostava de deixar ainda uns 10, 15 minutos no fim para eventuais perguntas que possam existir. Gostava de começar por agradecer a todos a vossa presença. Portanto, nós aqui na Brighton, eu penso que já estou a ver o meu ecrã, certo? Certo, estamos. Pronto. Nós aqui na Brighton temos estado a estudar muito atentamente este tema da sustentabilidade, porque acreditamos que será provavelmente o maior desafio que as empresas vão enfrentar nos próximos 5 a 10 anos. O mundo está a mudar e as empresas vão ter que mudar com ele. Portanto, nós hoje, basicamente, vamos discutir aqui estes 5 tópicos, o que é o ESG, como é que isso nos afeta, a mim enquanto empresa, como é óbvio. Tem havido um tsunami de legislação que é muito difícil para as empresas acompanhar e, portanto, também vamos falar um bocadinho sobre isso e perceber que legislação e que regras é que se aplicam a que tipo de empresas, quem está abrangido e o que é que se tem que fazer, em particular as PMEs, que estão muito preocupadas com este assunto e estão perdidas neste manancial todo de legislação. E o que é que isto, e como é que isto se faz, não é? No fundo, o que é que eu, enquanto empresa, que tenho que começar a pegar nisto, por onde é que eu pego? Portanto, serão estes os temas que vamos abordar. Pronto, em termos de enquadramento, só passando muito rapidamente, eu penso que provavelmente a maior parte das pessoas já sabe o que é o ESG, mas só para o caso de alguém não saber, portanto, o ESG são 3 siglas que dizem respeito a Environment, Social and Governance. Hoje em dia, provavelmente, se googlarmos, deve ser a sigla que mais aparece na internet. E nós tipicamente associamos ou tradicionalmente o tema da sustentabilidade tem sido sempre bastante associado ao tema, às questões meramente ambientais. Não é verdade, essa visão é extremamente redutora, as questões ambientais são muito importantes e nós vimos muitas notícias na televisão sobre a forma como, em particular, o tema das alterações climáticas estão a impactar na vida das pessoas e das empresas, mas toda esta panóplia, se quisermos, de legislação que tem saído, coloca o tema ambiental exatamente no mesmo patamar que o tema social e que o tema de governance, porque a forma como as empresas são geridas é crucial para a forma como elas abordam, no fundo, os outros 2 temas. E, portanto, quando estamos a falar da ESG, estamos a falar destas três tópicos, que têm por baixo um conjunto de subtópicos, o que vocês estão a ver aqui neste ecrã, que são meramente exemplos, podíamos acrescentar outros tantos ou mais, mas são seguramente os tópicos que as empresas têm que se preocupar quando estão a tentar implementar uma estratégia de sustentabilidade, a monitorizá-la e a reportá-la. E este tema deixou de ser facultativo para algumas empresas. Vamos ver isso mais à frente. Portanto, passou a ser obrigatório para um conjunto de empresas de uma forma progressiva e que, portanto, e incontornável, por assim dizer. Portanto, este tema é um tema que afeta a concorrência nas organizações de uma forma positiva e de uma forma negativa, na perspectiva em que o mercado, positiva na perspectiva em que o mercado valoriza as empresas que têm maiores preocupações ambientais, obviamente isto implica investimento e esses investimentos também vão ter impactos nos preços dos produtos.
Tem impacto nos trabalhadores. Todos nós conhecemos esta nova geração que liga bastante a questões relacionadas com as políticas de sustentabilidade das organizações quando tomam decisões em termos de mudança de emprego e do sítio onde querem estar. Hoje em dia as pessoas valorizam empresas que se preocupem com determinados aspectos sociais e ambientais, que tenham códigos de ética e deontológicos bastante apertados, quer dizer, rigorosos, no sentido em que levam estas coisas a sério. São temas que começam a ser bastante valorizados pelos trabalhadores na hora de mudar de emprego, na hora de decidir por onde é que querem ir trabalhar. E, portanto, se nós, enquanto empresas, queremos captar os melhores recursos, também, obviamente, temos que ter esta preocupação. Ao nível dos consumidores, também se nota que os consumidores começam a ter a preocupação de perceber até que ponto é que aqueles produtos são sustentáveis do ponto de vista da produção, sustentáveis do ponto de vista ambiental. Ninguém quer comprar uns ténis que são feitos com trabalho infantil, ninguém quer comprar. Já se começa a valorizar a produção biológica, portanto, tudo o que tem impacto positivo em comunidades mais frágeis. Portanto, os próprios consumidores começam a ligar estas coisas e não se importam de pagar um prémio associado às vezes a questões que tornam estes produtos mais caros. E, portanto, as organizações também têm que olhar para isto. Mas provavelmente até o mais importante disto tudo é a questão financeira. A União Europeia se definiu uma estratégia para o tema da sustentabilidade que é um bocadinho o follow the money, ou seja, e vamos ver isto também um bocadinho mais à frente, que é todo esta obrigatoriedade, todo este motor para as empresas está a ser puxado pelo setor financeiro. E, portanto, o setor financeiro começa a ser cada vez mais exigente quando portanto, e quando estamos a falar de setor financeiro em sentido lato, não só apenas na banca, que fazem empréstimos, mas também os fundos de investimento que investem nas empresas, que compram ações das empresas, portanto, cada vez mais eles percebem que o tema da sustentabilidade é um tema relevante para a rentabilidade das empresas e, por outro lado, obviamente, começam a premiar empresas com melhor desempenho de sustentabilidade e a penalizar empresas com pior desempenho de sustentabilidade. E, portanto, as empresas têm que começar a dar visibilidade que se preocupam com estes temas. Portanto, já falei um bocadinho também dos investidores, portanto, os fundos de investimento, principalmente aqueles com impacto a nível mundial, hoje em dia fazem, da mesma forma que fazem due diligence financeira, fazem due diligence de sustentabilidade. Não passa neste momento pela cabeça de nenhum investidor nos Estados Unidos, num fundo de investimento, não fazer uma due diligence de sustentabilidade antes de decidir investir na empresa. E, portanto, por essa ordem de razão, obviamente a empresa tem que começar a demonstrar que se preocupa com estes temas. E por último, last but not least, quer dizer, se isto não vai a bem, vai a mal. A verdade é que tem vindo a sair muita legislação que coloca, no fundo, muita pressão sobre as empresas no sentido de fazer toda esta transição de sustentabilidade. Portanto, obviamente isto espera-se que também venha a ter impactos positivos nas empresas. Ao nível a evolução tecnológica associada a este tema da sustentabilidade tem sido muito, muito grande e, portanto, aquilo que se perspectiva é que haja aumentos de produtividade e redução de custos por via destes aumentos por esta evolução tecnológica que tem havido para dar resposta a estas temáticas. Ao nível da criação de valor, e nomeadamente através de uma maior promoção também que vai existindo na reutilização, em particular de matérias-primas, portanto, é muito mais barato nós reutilizarmos ferro do que extrairmos ferro, só para dar aqui um exemplo, e portanto, as empresas começarem também a pensar um bocadinho como é que geram mais valor com determinadas práticas de sustentabilidade. Valorização reputacional, uma empresa que se preocupa com estes temas e que divulga a sua preocupação com estes temas e que o faz de forma séria, são empresas que têm muito maior valor de mercado e, portanto, o mercado atribui um prémio em relação a isto. Promoção da inovação, portanto,
muita da inovação tecnológica que vem por via da necessidade de fazer coisas, nós temos que substituir os plásticos, nós temos que reciclar mais, nós temos que encontrar materiais alternativos para determinado tipo de produtos, nós temos que consumir menos energia e, portanto, tudo isto obriga as empresas também a pensar em inovação. A atração e retenção de talento, já falámos um bocadinho sobre isso antes, o tema da legislação, mitigação do risco e aumento da resiliência, portanto, as empresas que se preocupam com estes temas têm que definir estratégias para combater os riscos associados aos temas ambientais, sociais e de governance e, portanto, ao terem estas preocupações, obviamente vão aumentar a sua resiliência e ao nível do acesso ao financiamento, não só ao nível do setor financeiro, como já falámos, mas também ao nível, por exemplo, dos fundos comunitários. Hoje em dia, os fundos, quem faz candidaturas a fundos comunitários tem que responder a uma panóplia de questões relacionadas com a legislação europeia de sustentabilidade. E, portanto, porquê que isto é incontornável para as empresas? Bom, este tema não é novo, já começou há muitos anos, mas ganhou aqui um ímpeto quando em 2015 as Nações Unidas definiram os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. São cerca de 17 e, portanto, são objetivos que os países se comprometeram, portanto, todos estes objetivos foram subscritos por unanimidade no Conselho das Nações Unidas, portanto, todos os países concordaram que estes eram os objetivos, aquilo que tínhamos que ir correr atrás enquanto país, enquanto mundo, enquanto humanidade, no fundo, para sermos mais sustentáveis, mas isto não se faz sem as empresas e, portanto, como não se faz sem as empresas, no fim, os países comprometem-se, mas depois as empresas têm que ajudar a fazer. Ainda em 2015 foi também assinado o Acordo de Paris, que é um acordo que vem, no fundo, em que os países se comprometem a controlar o aumento da temperatura da Terra face ao período pré-industrial em 2 graus Celsius, e, portanto, que já é bastante, nós vamos ver um bocadinho mais à frente os impactos do aumento da temperatura na Terra, e, portanto, estes acordos para controlar o aumento da temperatura, obviamente, levam que também tenham que ser desenvolvidas ações. Em 2019, a União Europeia começou a levar isto ainda mais à séria e começou a produzir um conjunto de legislação que disseram que, no fundo, aquilo que tenta transmitir é que nós estamos na vanguarda disto e, portanto, queremos fazer isto mais depressa que os outros. Em 2019 publica o Green Deal, que basicamente é um acordo que vem comprometer os países da União Europeia a reduzirem a emissão de gases com efeito de estufa em 55% até 2030 e o Net Zero, portanto, reduzir a zero o saldo em 2050. Portanto, são objetivos muito ambiciosos que obrigam, no fundo, mais uma vez, um conjunto de ações. E depois começa, a partir daqui, o drama para as empresas. Em 2020, a União Europeia publica um regulamento que é a taxonomia, que no fundo vem definir o que é uma atividade sustentável e o que é que não é uma atividade sustentável, e portanto ao definir isso já dá um conjunto de guidelines para as organizações perceberem qual é que é o caminho que têm que fazer se querem ser mais sustentáveis. Em 2021 publica a Sustainable Finance Disclosure Regulation, que é um regulamento obrigatório para o setor financeiro, que vem introduzir um conjunto de obrigatoriedades relativamente à banca e aos fundos de investimento no sentido de medirem, no fundo, a forma como, e avaliarem a forma como estão a conceder os financiamentos e a publicar KPIs associados a essa, portanto, à sua carteira de financiamentos. E em 2023 sai a CSRD, que é a norma de reporting, no fundo, de sustentabilidade, aquela que afeta diretamente as empresas que portanto, que estão aqui neste webinar, imagino eu, e que, portanto, direta ou indiretamente, porque apesar da CSRD só se aplicar diretamente a um conjunto de empresas, vamos ver que afeta indiretamente outro conjunto. Mas a legislação não termina por aqui. Portanto, paralelamente a isto, também já saíram legislações relativamente aos temas do greenwashing e à utilização de expressões como o verde, o sustentável, o amigo do ambiente. Hoje em dia, usar uma expressão destas numa campanha de comunicação traz um risco
bastante a sério para as empresas, ou seja, as empresas têm que ter a certeza daquilo que estão a dizer, porque estes termos podem ser interpretados como greenwashing e, portanto, é preciso, no fundo, perceber a seriedade do que estamos aqui a falar. E também este ano já foi publicada a CS-DDD, que é uma norma que vem obrigar as empresas muito grandes, por assim dizer, a deveres de due diligence sobre a sua cadeia de valor e garantir, no fundo, que aquilo que não só do ponto de vista pedagógico, ou seja, que ajudam as empresas mais pequenas, mas que também tudo aquilo que estão a reportar é verdadeiro, é sério, e se não for, no fundo, sujeitar as empresas a coimas. Eu já falei um bocadinho sobre estes temas, portanto vou passar este slide à frente, eu já expliquei isto. Portanto, os temas dos objetivos dos ODS, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, que são 17, traduzem-se em 169 metas e 230 indicadores, que são avaliados todos os anos para os países que subscreveram o acordo. Portugal não está particularmente mal posicionado. Mas há muito a fazer e o que se vê neste mapa, neste gráfico a seguir é exatamente isso, ou seja, nós assistimos a um aumento acentuado da temperatura da Terra a partir da década de 1980 em diante, não está a desacelerar particularmente, vimos ali uma pequena inversão da curva em 2020, mas todos nós sabemos o que é que aconteceu em 2020, tivemos uma pandemia e, portanto, por inerência dessa pandemia, obviamente houve aqui alguma redução da emissão de gases, mas a verdade é que, apesar destes acordos todos, a temperatura da Terra continua a aumentar, a temperatura do mar continua a aumentar, e isso tem um efeito muito grande no produto interno bruto mundial. Portanto, nós não estamos a falar aqui de filantropia, nós estamos a falar aqui de PIB, nós estamos a falar de rendimento per capita, nós estamos a falar da riqueza que criamos para evoluirmos enquanto sociedade e enquanto mundo. E, portanto, aquilo que se estima é que se o aumento da terra subir 2 pontos percentuais, portanto, a meta do Acordo de Paris, o PIB mundial vai decrescer 11%. Portanto, não vai subir, vai diminuir. E se aumentarmos 2,6 ainda é mais, e 3,2 ainda é mais. É importante perceber que neste momento já aumentámos 1,2 face ao cenário pré-industrial. Portanto, nós não estamos a diminuir, nós estamos ainda a aumentar, apesar disto tudo, e se chegarmos aos 2 graus Celsius, as estimativas mundiais do ponto de vista de impacto na riqueza global são desastrosas, em particular nos países menos desenvolvidos, como é natural, não é? Pronto, nós hoje vamos focar aqui essencialmente na norma da taxonomia e na norma da CSRD, porque são as normas que efetivamente têm mais a ver, se quisermos, com o reporting e que estão neste momento mais a preocupar as empresas na perspectiva de perceber, afinal, o que é que eu tenho que fazer, não é? Como é que isto me toca? E, portanto, começando aqui pela taxonomia. O que é a taxonomia? A taxonomia, basicamente, é um regulamento e um regulamento em aplicação direta em todos os países, portanto, não carece de transposição nacional, que vem definir o que é uma atividade sustentável. E uma atividade sustentável tem que contribuir para um ou mais dos 6 objetivos ambientais, que já vamos ver no slide seguinte, não pode prejudicar significativamente nenhum dos outros, tem que ser exercida de acordo com as salvaguardas mínimas, que também já vamos ver quais são, e cumprir os critérios definidos nos atos delegados. E, portanto, traduzindo isto em português, quais são os 6 objetivos ambientais? Mitigação das alterações climáticas e adaptação às alterações climáticas. Transição para uma economia circular, utilização sustentável e proteção dos recursos hídricos e marinhos. Prevenção e controle da poluição e proteção e restauro da biodiversidade e dos ecossistemas. Portanto, na prática, o que nós estamos a dizer é uma atividade para ser considerada sustentável tem que contribuir para um destes 6 objetivos ambientais e não prejudicar significativamente nenhum dos outros. Tão simples como isto. Como é que isto se traduz em linguagem empresarial? Basicamente, a taxonomia tem
tem anexado um conjunto de atos delegados que mais não são do que por atividade económica para um conjunto de atividades que a União Europeia considerou prioritárias. Não estão lá todas, como é óbvio, estão aquelas que neste momento se entendeu, ou que naquela altura se entendeu, que eram as que mais impacto tinham e aquelas em que mais rapidamente se poderia conseguir agir e que também haveria tecnologia para poder agir. Portanto, esses atos delegados definem o que é contribuir para cada um destes items e o que é não prejudicar nenhum deles. E, portanto, isto mais não é que um dicionário. Portanto, eu estiver a falar numa empresa de construção civil, constrói casas, e a construção é um dos setores que lá está, eu, para dizer que a construção é sustentável, eu, de facto, tenho que ir à taxonomia, perceber como é que eu estou a contribuir para a mitigação das alterações climáticas, para a adaptação às alterações climáticas, para a transição para uma economia circular, para a utilização sustentável e proteção dos recursos hídricos e marinhos, controle da poluição, proteção e restauro da biodiversidade. E está lá escrito quais são os produtos que têm que ser utilizados, quais são as métricas ou os objetivos que eu tenho que atingir para poder ser considerado sustentável ou para não prejudicar nenhum destes aspectos. E, portanto, é um dicionário, vamos pôr as coisas nestes termos. Mas nada disto é considerado sustentável, ou seja, posso ter a atividade que utiliza as energias mais renováveis do mundo, com melhor desempenho energético, etc., etc., mas se não cumprir as salvaguardas mínimas. E as salvaguardas mínimas têm a ver com os direitos fundamentais do trabalho e as diretrizes das Nações Unidas para da OCDE para empresas multinacionais, a Carta Internacional dos Direitos Humanos, portanto, tudo o que tem a ver com trabalho digno, humano, com a dignidade no trabalho, constitui salvaguardas mínimas. Uma atividade que seja feita com recurso a trabalho infantil, trabalho sem condições, que as pessoas não tenham condições de trabalho de escravo ou semi-escravo, nunca será considerada uma atividade sustentável, ainda que possa ser, do ponto de vista ambiental, por exemplo, ser o topo em termos de um líder, por assim dizer. Mas salvaguardas mínimas é killer, ou seja, tem que cumprir. E basicamente, o que é que a taxonomia diz? Diz que para estes, portanto, nestes setores de atividade que estão descritos na taxonomia, as empresas vão ter que fazer uma avaliação. Como sabemos, nenhuma empresa só tem uma atividade económica, não é? As empresas fazem várias coisas. Uma empresa, ou muitas vezes estamos a falar de grupos empresariais que têm transporte, têm construção, têm logística, têm uma série de coisas associadas. E, portanto, as empresas vão ter que perceber de tudo aquilo que fazem, o que é que está abrangido pela taxonomia e o que é que não está abrangido. E dentro daquilo que está abrangido, vão ter que reportar volume de negócios, CAPEX e OPEX, ok? Portanto, vão ter que calcular estes indicadores relativamente à parte da sua atividade que está abrangida pela taxonomia. E é uma avaliação que tem que ser feita. E depois vão ter que dizer, portanto, já calcularam o que era elegível, agora e o que é que não é elegível. E sobre aquilo que é elegível, nós vamos ter que dizer se está alinhado ou não está alinhado, que é uma segunda avaliação que terá que ser feita. O que é que significa estar alinhado? Cumprir os critérios que estão escritos na taxonomia. Ou seja, se uma atividade cumpre aquilo que está lá definido como quais são os requisitos para a adaptação às alterações climáticas, quais são os requisitos para o combate à poluição ou a promoção da economia circular, etc. Então, se ela cumpre, está alinhada e pode ser considerada green. Se não cumpre, não é green. Pode ser elegível, porque está previsto na taxonomia, mas não é verde. E isto é algo que as várias empresas terão que fazer, as grandes empresas vão ter que fazer, o setor financeiro vai ter que fazer, o setor financeiro está a perguntar isto aos seus clientes e, portanto, é importante que as empresas percebam que vão ter que arrumar esta informação.
é importante ter consciência que a taxonomia não é um rating verde, nem é propriamente um juízo de valor em termos de desempenho financeiro dos investimentos. Ou seja, o que a taxonomia vem dizer é eu posso ter uma atividade petrolífera e ter um investimento sustentável, porque eu posso estar a contribuir para a adaptação às alterações climáticas, a mitigação às alterações climáticas, o combate à poluição. Eu tenho que estar a melhorar face ao meu ponto de partida. E isto é importante perceber porque não há aqui a União Europeia não vem dizer que há umas atividades que são boas e outras que são más. Não é esse o espírito que está aqui subjacente. O espírito que está aqui subjacente é as atividades têm que fazer todas um caminho do ponto de vista da sustentabilidade. E, portanto, sabemos que, obviamente, há negócios que estão mais longe que outros, mas se tiverem a fazer esse caminho, está perfeito. Então, estão a fazer o caminho para a sustentabilidade e podem e devem dizê-lo, e isso deve ser transparente para o mercado. Pronto. Falámos da taxonomia, agora vamos falar da CSRD. CSRD, Corporate Sustainability Reporting Directive, que é a norma de reporting de não financeiro que a União Europeia publicou em dezembro de 2022 e que se tornou vinculativa para um conjunto de empresas que operam na União Europeia. Portanto, antes de 2022 havia uma Non-Financial Reporting Directive, que era de adoção facultativa, por assim dizer. As empresas que quisessem fazer reporting de sustentabilidade tinham estes guidelines, mas não obrigava nenhuma empresa particularmente a fazê-lo. A CSRD obriga as empresas de interesse público, nas quais inclui o setor financeiro, infraestruturas críticas e outras que se enquadra na definição da empresa de interesse público, as grandes empresas, que vão ser obrigadas também a reportar, as PMEs cotadas e as empresas internacionais que operem na União Europeia, as grandes que faturam mais de 150 milhões de euros na União Europeia. Portanto, grosso modo, é o universo de empresas que são afetadas diretamente pela CSRD. A CSRD entrou em vigor em janeiro de 2023 e há um conjunto de empresas que este ano, em 2024, portanto, quando fizer o seu relatório consolidado em 2020, no início de 2025, vão ter que já reportar informação de sustentabilidade. Há outras que só em 26, outras só em 27, vamos ver isso um bocadinho mais à frente. A 31 de julho, a União Europeia publicou um standard de reporting de sustentabilidade. Há vários. Tradicionalmente, as empresas, o mais usado era o standard, o GRI, mas a União Europeia veio dizer não, nós vamos desenhar um standard próprio, portanto, que vai ser adotado por todas as empresas da União Europeia. Obviamente não é radicalmente diferente daquilo que o GRI já media, mas tem uma estrutura diferente, e já vamos ver isso, e tem regras muito específicas que têm que ser adotadas. E, portanto, a partir de agora, as empresas na União Europeia vão ter que adotar todos este standard, até para garantirmos comparabilidade entre as empresas. E, portanto, a ideia, inclusive, é que este standard seja depois reportado, além do relatório que as empresas publicam, depois este standard terá que ser reportado em formato eletrónico para uma entidade, imagino que seja o EFRAG, que é a entidade que, no fundo, está a desenhar todas estas regras e, portanto, toda a informação depois também poderá ser pública e consultada relativamente às empresas que operam na União Europeia. Como estas normas são relativamente complexas, neste momento o EFRAG está a desenhar simplificações para PMEs cotadas, que também vão ser obrigadas a reportar, para PMEs não cotadas, que não vão ser obrigadas a reportar, mas que, no fundo, têm aqui também um standard, um template, no fundo, que diz o que é a informação que é expectável por uma PME não cotada e que queira fazer reporting, deve medir, deve ter. E depois também estão neste momento a estudar aqui a aplicação de alguns estándares setoriais.
Portanto, neste momento estas normas estão em consulta pública, estas simplificações estão em consulta pública, e pronto, espera-se que obviamente das PMEs cotadas entrem em vigor no início de 2026, já que é também em relação a esse ano que as PMEs cotadas vão ter que começar a fazer o seu reporting de sustentabilidade. A CSRD basicamente vai trazer mais dados que é obrigatório medir e reportar, portanto que as empresas vão ter que preocupar, inclui mais empresas, portanto, como vos disse anteriormente, o reporting, de acordo com as normas anteriores, era, inclusive, exceto para muito grandes empresas, era maioritariamente facultativo e, portanto, neste momento traz-nos a obrigatoriedade para empresas que faturam acima de 50 milhões de euros, portanto, ou mais de 250 trabalhadores. Portanto, grandes empresas vão ter que, todas as grandes empresas vão ter que de fazer reporting de sustentabilidade. Ao desenhar um standard único para as empresas na União Europeia, melhora, portanto, a capacidade também de comparar desempenhos entre empresas e vem também promover a fiabilidade da informação e promover, obviamente, o aumento da responsabilidade dos gestores relativamente à informação que está a ser reportada. O que nós tínhamos no passado era, obviamente, as empresas reportavam a informação de uma forma, a melhor informação que tinham, como é óbvio, mas a melhor informação que tinham podia não ser a informação mais certa. E neste momento isto vai ser um bocadinho diferente, ou seja, as empresas vão ter mesmo que garantir que a informação está certa e que é auditável. E, portanto, porque sob pena depois de serem chamadas à responsabilidade se não o fizerem. Portanto, eu costumo dizer, quando estou a falar sobre este tema, que é os gestores das grandes empresas vão ter que perceber, os que ainda não estão lá, que ainda não chegaram, ainda não perceberam, obviamente, mas há muitos que obviamente também já perceberam, que a informação de sustentabilidade passou a estar ao mesmo nível da informação financeira e ter exatamente a mesma importância. Portanto, ninguém põe em causa, nenhuma administração põe em causa que os dados que têm que reportar no relatório de contas têm que estar corretos, no modelo 22 têm que estar corretos e, sob pena, inclusive, de serem chamados à responsabilidade jurídica se não estiverem. Em relação à informação de sustentabilidade, vai passar a ser exatamente da mesma forma. Portanto, é muito importante que as empresas saibam que informação precisam, comecem a recolhê-la, a registá-la e a auditá-la também e a garantir a fiabilidade dessa informação, para que no momento da verdade, efetivamente, tenham a certeza que aquilo que estão a dizer ao mercado corresponde efetivamente à realidade. Portanto, a informação financeira e não financeira passam a estar exatamente ao mesmo nível, passa a ser auditada, ou seja, as empresas basicamente o que vão ter que fazer é, hoje em dia, portanto, juntamente com o seu relatório anual, onde apresentavam a informação financeira, vão ter que ter o relatório integrado em que apresentam a informação financeira e a informação de sustentabilidade. E da mesma forma que auditavam as contas, agora vão ter que ter uma third party também a auditar a componente de sustentabilidade. Provável que sejam os mesmos tipos de empresas ou não, portanto, isso é uma decisão também, o mercado está-se a mexer neste momento, obviamente as empresas da auditoria e dos revisores oficiais de contas estão a desenvolver competências nestas áreas para poder prestar este serviço integrado, mas também sabemos que há determinada informação de sustentabilidade que é tão específica ou tão técnica que eventualmente algumas empresas podem optar por ir para outro tipo de separar, não é? Portanto, separar a parte financeira da parte de sustentabilidade. É uma decisão, nenhuma está certa, nenhuma está errada, é uma decisão que as empresas vão ter que tomar em função daquilo de se sentirem mais confortáveis. Portanto, a CSRD vem, de facto, colocar o sistema ambiental, social e de governance exatamente ao mesmo nível naquilo que toca ao reporting de sustentabilidade e, portanto, as empresas que se preocupavam maioritariamente em falar das questões ou sociais ou das questões ambientais vão ter que repensar, no fundo, a sua estratégia, porque, efetivamente, estes 3 pilares andam a par e passo. Portanto, e basicamente
Portanto, as empresas vão ter que definir o que é importante para elas do ponto de vista de sustentabilidade, incorporar isto no relatório de sustentabilidade, numa perspectiva sempre também evolutiva em termos de desempenho, com exceção do tema da transição energética. Não há propriamente um bom ou um mau, pelo menos à data de hoje. O que há é uma perspectiva de que se eu hoje, por exemplo, consumo 100 de água, se calhar para um ano quer estar a consumir 90 e no ano a seguir quer estar a consumir 80. Portanto, nesta perspectiva de que as empresas, ou se calhar o consumo não é o melhor exemplo, mas o desperdício, por exemplo. Portanto, começando numa perspectiva de que as empresas têm que ter esta preocupação com determinados indicadores que afetam a sua atividade e que são relativos a matérias de sustentabilidade e com esta preocupação em ir evoluindo ao longo do tempo. E depois a CSRD vem dizer que vai publicar, e que já vos falei há pouco, ou então um standard que é o standard de reporting, que são as European Sustainability Reporting Standards, as ESRS. Quem é que é obrigado a fazer o quê e quando? Pronto, é sempre esta é a pergunta que as empresas fazem sempre. As empresas as grandes empresas de interesse público são obrigadas a reportar no início de 2025 sobre os dados de 2024. Portanto, setor financeiro, não há dúvida, está preocupadíssimo com isto. Eu diria que também tudo o que são empresas em termos de infraestruturas críticas também deveria estar. Algumas com quem temos falado estão, empresas também do setor da energia, das telecomunicações, etc. Mas, de facto, ainda há algumas empresas que eu penso que se enquadram nesta categoria de interesse público e que ainda não estão ainda a fazer o caminho. E tem que o começar porque é expectável que no relatório de 2025 elas já comecem a prestar informação relativamente a esta temática da sustentabilidade de acordo com o standard que a União Europeia definiu. Depois, no próximo ano, temos as grandes empresas, portanto, todas as empresas que faturam mais de 50 milhões de euros, mais de 250 trabalhadores portanto, são apenas 2 critérios que elas têm que cumprir um balanço superior a 25 milhões de euros, e aqui já temos muitas empresas em Portugal que se encaixam ou que estão em vias de se encaixar nestes indicadores. No ano seguinte, PMEs cotadas, em Portugal não há nenhuma, portanto, não é propriamente uma preocupação para as empresas portuguesas, e em 2028 as empresas estrangeiras com filial ou sucursal na União Europeia que faturem mais de 150 milhões de euros na União Europeia. Mais de 150 milhões de euros na União Europeia nos últimos 2 anos, desculpem. E que estas vão ter que, pronto, isto pensem sempre que eu estou a divulgar no início do ano relativamente ao ano anterior, e portanto, este é o calendário. Portanto, a pergunta é como é que isto afeta então as outras PMEs? Isto afeta as outras PMEs porque as empresas vão ter que, as grandes empresas vão ter que olhar para isto numa perspectiva material e numa perspectiva de cadeia de valor. E o que é que significa esta perspectiva material? Mais uma vez, no passado, as empresas preocupavam-se essencialmente com a materialidade financeira. A CSRD vem dizer, não, a materialidade financeira não chega, vocês vão ter que se preocupar também com a materialidade de impacto, no fundo. Ou seja, isto não basta perceber como é que as questões ambientais afetam a empresa, eu tenho que perceber como é que eu, enquanto empresa, afeto o planeta e a sociedade. E é isto que define o que é material. Portanto, se por um lado eu tenho a materialidade, eu enquanto empresa posso estar a afetar uma comunidade, por exemplo, ou poluir um rio, etc. Portanto, isto pode não ter impacto financeiro para a empresa, mas tem para o planeta e para a sociedade. E, portanto, isto tem que ser considerado no relatório de sustentabilidade. E o contrário, que é tudo aquilo que eu faça e que possa vir a ter sobre o planeta ou a sociedade e que possa vir a ter uma materialidade financeira. Eu, por estar a poluir um rio, posso vir a ser processado, como é óbvio, não é? Ou ter aqui uma coima significativa. E, portanto, esta perspectiva de dentro para fora e de fora para dentro é a tal perspectiva de dupla materialidade que está na base da elaboração de relatório de sustentabilidade. E eu até diria que devia estar na base da elaboração de uma estratégia de sustentabilidade. Portanto, a pergunta, se me perguntarem por onde é que nós devemos começar, por aqui. Quais são
fazer uma análise de dupla materialidade. Quais são os items de sustentabilidade e a legislação europeia define já uma série de temas que devem ser avaliados, que têm impacto ou que são materiais para a minha atividade. E é com base nesta materialidade que no fundo é feita o relatório de sustentabilidade. Um exemplo que eu às vezes costumo dar é assim, uma empresa de transporte de caminhões, por exemplo, de transporte de mercadorias, não tem que estar particularmente preocupada se os colaboradores vão de bicicleta ou de carro para o trabalho, porque isso não é material no negócio deles. O que é material é como é que é o consumo de combustíveis fósseis e a eficiência, no fundo, na gestão da frota. E é esta análise que, no fundo, tem que ser feita. É eu perceber o que é que tem materialidade e o que é que não tem materialidade. Para eu não estar a perder tempo com coisas que não são materiais. Portanto, a análise de dentro para fora baseia-se na escala, no âmbito e na irremediabilidade, ou seja, eu tenho que perceber se os impactos são graves, se atingem muita gente, não é? E até que ponto é que tem um impacto irremediável ou não, porque no final do dia até podem não ser muito grandes, mas serem irremediáveis, e isso já é relevante. Portanto, basta praticamente, quer dizer, o tema da irremediabilidade é aqui de facto um tema bastante relevante. A perspectiva financeira é o efeito financeiro nos cash flows e é uma questão de probabilidade de impacto, no fundo, com quem já estamos mais habituados. Aqui só temos aqui um exemplo, por exemplo, da análise de dupla materialidade que está no relatório da Toyota, já feita de acordo com os temas previstos nas ESRS, que foram publicadas em julho deste ano. Portanto, já havia um draft e a Toyota terá usado esse draft para perceber o que é material, e no fundo nós temos aqui uma escala onde temos mais claro aquilo que provavelmente é menos material, mas depois a mais escura aquilo que é efetivamente material no negócio da Toyota. E temos aqui o tema da eficiência energética, temos nomeadamente nas soluções que apresentam aos clientes, da segurança, a qualidade e a atração de talento, que foram nestes casos, os 4 temas que a Toyota identificou como os mais relevantes, os mais materiais. Depois temos outros um bocadinho menos, mas também igualmente materiais. Cadeia de valor. Portanto, esta análise da dupla materialidade não se faz sozinhos dentro de casa, isto faz recorrendo também à ajuda dos nossos stakeholders. E, portanto, esta análise da dupla materialidade é importante que envolva as entidades com quem a empresa interage. Os colaboradores, os acionistas, o setor financeiro, os financiadores, os fornecedores, os clientes. Portanto, é uma análise que tem que ser feita considerando tudo o que são as operações da empresa, tudo o que está montante, tudo o que está ajusando e falando com não é com toda a gente, obviamente, mas com as pessoas mais relevantes ou com amostras Portanto, este trabalho é um trabalho conjunto com os principais players na cadeia de valor. E é muito importante que seja assim, porque nós já vimos, por exemplo, auditores a chumbarem o relatório de sustentabilidade porque a análise de materialidade não foi bem feita. Portanto, tem que haver evidências de facto que houve este envolvimento da cadeia de valor para se perceber tudo o que é material e, portanto, tudo aquilo que vai ter que estar no relatório de sustentabilidade. Portanto, e como vos disse também, o relatório de sustentabilidade define um novo standard, que também temos para as grandes empresas, temos para uma proposta para pequenas e médias empresas cotadas e uma proposta para pequenas empresas que resolvam fazer reporting voluntário. O standard das grandes empresas é composto por 12 normas, 2 que são transversais, 5 ambientais, 4 sociais e uma de governance. Estas normas vão muito ao detalhe, definem exatamente o que é que deve ser medido, o que é que deve ser controlado, que tipo de indicadores é que as empresas devem ir atrás, se têm ou não têm determinado tipo de políticas. Eu já percebi que já estamos aqui a ficar um bocadinho em cima da hora, portanto eu vou tentar também não perder muito tempo, só mostrar-vos um bocadinho o que é a estrutura, porque efetivamente depois isto é um bocadinho mais do mesmo, não é? Para os temas específicos.
A nível de estrutura, temos portanto, a SRS1 que define as regras do jogo, no fundo, como é que as empresas devem construir o seu relatório de sustentabilidade, que regras é que devem seguir, que disclosures é que devem fazer, que metodologias é que o devem utilizar, e, portanto, tudo isto no fundo, o conteúdo da SRS1, no fundo, as regras para fazer isto tudo. E basicamente, o que esta SRS diz é há uma norma que é obrigatória para todos, que é a SRS2, e que tem um conjunto de items que as empresas têm que validar, e há outra que, não sendo obrigatória, acaba por ser porque todas as empresas vão ter efeitos de alterações climáticas. E, portanto, as empresas que, apesar que não queiram fazer ou que achem que a SRS1 não é relevante para a sua atividade, vão ter que o justificar muito bem. Portanto, eu acho que tem que partir do princípio que são. Estas duas normas, estamos a falar mais ou menos 400 data points, por assim dizer, que têm que ser picados no sentido de perceber se a empresa tem, não tem, se faz, não faz, se é relevante, se não é relevante, se tem metas, se não tem metas, se vai definir metas, como é que vai definir, etc. Portanto, é um trabalho bastante exaustivo. Isto é obrigatório. Do outro lado, as outras 9 normas depende da análise dupla materialidade. Portanto, se nós chegarmos à conclusão que os temas são materiais, então temos que reportar sobre eles. Se chegarmos à conclusão que os temas não são materiais, não temos de reportar sobre eles. Por isso, andando aqui um bocadinho para trás, se eu chegar à conclusão que os trabalhadores na cadeia de valor, por exemplo, não é um tema material no meu negócio, eu não tenho que reportar de acordo com o que diz a SRS S2, só para dar-vos aqui um exemplo. Ou que a biodiversidade também não é algo que eu, enquanto entidade, tenha impacto, também não tenho que reportar de acordo com a SRS E4. Portanto, a 2 e a E1 obrigatórios para todos, as outras dependem da análise dupla materialidade. Daí, há pouco vos ter dito, eu acho que as empresas, hoje, a pegar nisto, têm que pegar na análise de materialidade. Esta análise vai servir de base não só ao relatório, como também vai, obviamente, servir de base à sua estratégia de sustentabilidade, porque também vai, obviamente, fazer com que a estratégia incida sobre os itens materiais. Portanto, como vos disse, todas estas normas têm por trás, o EFRAG publicou também um Excel que tem exatamente os data points que devem ser picados e o que é que deve ser visto. São mais de 1000 data points, eu não vos vou mostrar o Excel, mas no fundo é com base nisto que se constrói o relatório de sustentabilidade. Como é que se faz a análise de dupla materialidade? Portanto, a SRS1 também define quais são os itens de materialidade que devem ser avaliados com a cadeia de valor. Isto são exemplos. Obviamente podem haver outros que não estão aqui e todas as SRS têm exemplos. Eu estou-vos a mostrar daqui de um subset, mas no fundo é quase ir a ponto também perceber, juntamente à cadeia de valor, isto é material, não é material, é material porquê, qual é a probabilidade, qual é o impacto, qual é o efeito portanto, quanto a irremediabilidade, as comunidades afetadas, portanto, tudo isto, avaliar aspecto a aspecto para chegar àquela matriz do que é verdadeiramente importante e sobre o qual devem incidir não só a estratégia de sustentabilidade, porque eu acho que é importante que as empresas percebam que o relatório de sustentabilidade é o resultado de uma estratégia, não é? Pronto. Todas as normas estão organizadas em 5 grandes áreas. As bases para a preparação, como é que essa norma é tratada do ponto de vista de governance, como é que essa norma é tratada do ponto de vista de estratégia, gestão de impactos, riscos e oportunidades e métricas e metas. Portanto, como vos disse, há aqui uma grande preocupação de evolução e, portanto, o grande objetivo é que as empresas definam sempre KPIs para todos os anos irem mostrando que estão melhor, não é? Portanto, eu vou passar isto um bocadinho à frente, porque senão, de facto, não vai haver tempo aqui para perguntas, mas isto é o detalhe daquilo que está
no fundo, nas tais relatórios, nas tais normas que eu há pouco vos mostrei. E estamos a falar de coisas como como é que o tema da sustentabilidade é gerido dentro das organizações, como é que os órgãos de supervisão são informados, como é que se comunica ao mercado, como é que, por exemplo, os temas da sustentabilidade são tratados nos KPIs, nos incentivos dos órgãos de gestão, e depois vamos a falar daquelas coisas que todos nós estamos mais habituados, não é? A questão da igualdade de género, a questão da representatividade, da inclusão de pessoas com deficiências, as questões relacionadas à equidade salarial, etc. Mas isto tudo, lembrem-se, sempre ao nível de toda a cadeia de valor. Portanto, a preocupação da empresa não pode ser só com as suas próprias operações. Eu posso ser a empresa mais espetacular do mundo do ponto de vista de sustentabilidade, mas se o meu fornecedor, por exemplo, for um fornecedor que tem práticas assumidas de desigualdade de género, calma aí, isto já não, eu tenho que pensar se quero continuar com esse fornecedor e, portanto, porque isto vai prejudicar o meu negócio também. E é um bocadinho este o espírito que está todo associado, quer à CSRD, quer às ESRS. Portanto, passando um bocadinho à frente, portanto, já vos expliquei a estrutura, portanto, os temas também já sabemos quais são: alterações climáticas, poluição, recursos hídricos, biodiversidade, utilização de recursos e economia circular. Eu vou passar à frente, apenas chamar aqui a atenção que todas as empresas devem ter um plano de transição energético, portanto, é expectável que as empresas definam como é que vão chegar ao net zero até 2000, desculpem, vão fazer uma redução de 55% dos seus gases com efeito estufa até 2055, 55% até 2030 e net zero até 2050, emissões de âmbito 1, 2 e 3, portanto, e quando estamos a falar de âmbito 1, estamos a falar da operação da própria empresa, quando estamos a falar de âmbito 2, estamos a acrescer a informação, a energia comprada pela empresa, e quando estamos a falar de âmbito 3, estamos a falar da energia consumida ao longo de toda a cadeia de valor para produzir e entregar determinado tipo de produtos ou serviços. Portanto, isto é um aspecto aqui, daquilo que poderá ser um plano de transição energética, em que eu vou tentando ser cada vez mais eficiente, e é um momento a partir do qual eu sei que não consigo ser mais eficiente. Já reduziam tudo onde podia reduzir, já comprei as máquinas mais eficientes do ponto de vista tecnológico, já instalei tudo o que podia fazer para reduzir o meu consumo. Então aí as empresas têm que começar a pensar em sistemas de compensação. E é aqui que entra o mercado dos créditos de carbono e, portanto, a possibilidade das empresas poderem financiar projetos que sejam positivos do ponto de vista de emissão de gases, efeito estufa, e que compensem as emissões que elas próprias estão a fazer. As normas relativamente ao tema social tem a ver com a mão de obra da própria empresa, com os trabalhadores. Atenção, mão de obra da própria empresa inclui, obviamente, subcontratados, não estamos a falar só de colaboradores diretos, trabalhadores na cadeia de valor, comunidades afetadas e consumidores e utilizadores finais. E a estrutura é a mesma. Há políticas, há processos, há KPIs, como é que eu estou a medir, em que é que isto impacta. Portanto, toda esta estrutura está definida norma a norma e é quase uma checklist que as empresas vão ter que picar para perceber como é que devem gerir isto. E o mesmo para a conduta, que é o baseline disto tudo, não é? Se a conduta empresarial não for a mais adequada, nós podemos ter as melhores políticas ambientais e sociais do mundo, mas depois todos nós já vimos muitas empresas a cair porque as condutas não foram as mais adequadas. Portanto, há uma simplificação prevista para PMEs. Porquê? Porque as PMEs não vão ter que fazer estes relatórios mais complicados com esta estrutura, mas vão ter que dar informação às grandes empresas, porque as grandes empresas vão reportar sobre a cadeia de valor. E, portanto, como vão ter que dar essa informação às grandes empresas, portanto, a União Europeia também definiu aqui um standard mais simples que as empresas podem, no fundo, guiar para poder fazer o seu relatório de sustentabilidade. Próximos passos. Portanto, e eu acho que é importante, só para terminar, portanto, o ESG basicamente é algo que tenta
várias empresas a fazer as suas atividades de uma forma mais correta e mais sustentável para o ambiente. Estamos a pensar nas gerações futuras, nos nossos filhos, nos nossos netos e no mundo que vamos lhes deixar. A sociedade tem evoluído ao longo do tempo. Há 200 anos atrás o trabalho escravo era aceitável, hoje não é, e portanto, obviamente, ainda bem, tem evoluído no sentido certo. E as empresas têm que se adaptar, não é? Têm que se adaptar e têm que, no fundo, evoluir para estas temáticas de sustentabilidade. E é algo que, se por um lado surge do ponto de vista, por assim dizer, legal, não é? Por estas normas que estamos a falar, a questão aqui é que se as empresas não interiorizarem isto nos seus processos, quer dizer, o departamento, eu volto a dizer, o relatório de sustentabilidade é um resultado daquilo que a empresa está a fazer nas operações, que está a fazer na gestão dos recursos humanos, que está a fazer na logística, que está a fazer em termos de inovação de produto, etc. E, portanto, todas as áreas da organização têm que ser trazidas para aqui para repensar como é que a organização consegue ser mais sustentável, para que depois o relatório, o famoso relatório, saia com melhores resultados como nós queremos. Portanto, é um tema de estratégia, é um tema de governance, é um tema que envolve stakeholders, é um tema de processo, é um tema de reporting, é um tema de comunicação e é um tema de informação e que envolve todas as áreas da empresa. Portanto, é importante que quando se vai montar quando se vai montar uma estratégia de sustentabilidade, que, por um lado, haja um sponsorship ao mais alto nível dentro da organização. É importante que as administrações percebam que este tema passou a estar ao mesmo nível do tema financeiro. Não é algo para estar associado ao departamento de marketing, ou ao departamento de jurídico, ou até uma unidadezinha ali ao canto no departamento financeiro. Não. Isto tem, neste momento, importância por si só para ter uma equipa e um orçamento, em particular nas grandes empresas, uma equipa e um orçamento associado. Isto vai implicar falar com os stakeholders, isto vai implicar fazer a tal análise de dupla materialidade, isto vai implicar perceber que informação é que é precisa recolher e não se está a recolher, e quais o melhor momento para recolher, portanto, rever processos, isto vai implicar rever políticas, isto vai implicar provavelmente alterar sistemas de informação para registar a informação. E se assim não for, produzir o relatório de sustentabilidade vai ser um pesadelo. Portanto, é algo que tem que entrar no dia-a-dia das organizações para que, no fim, o relatório surja com base em tudo aquilo que a empresa foi fazendo ao longo do tempo e com base numa estratégia que a empresa desenhou. Portanto, eu quando vou hoje, as empresas dizem, ok, por onde é que eu começo? Se as empresas já estão a fazer, ok, vamos fazer um gap analysis entre aquilo que vocês estão a fazer e aquilo que a nova legislação diz. Se as empresas não estão a fazer, e mesmo as que estejam a fazer, normalmente têm que fazer também o passo seguinte, que é rever a análise da dupla materialidade. Portanto, vamos ter que fazer esta análise. É o ponto de partida para o relatório e para a estratégia de sustentabilidade. E depois vamos começar a fazer coisas, não é? Vamos começar a ver o que é que temos e o que é que não temos. Nós temos neste momento um guião que nos pode ajudar e, portanto, com base nesse guião, vamos perceber, ok, a empresa tem determinado tipo de políticas, se não tem, então tem que ser escritas. Tem um plano de transição energética, se não tem, tem que ser feito. Mede o consumo de água tratada e não tratada, ok, se não mede, vamos ter que começar a medir. Mede determinado tipo de matérias-primas perigosas e não perigosas, se não mede, tem que começar a medir. Portanto, é um bocadinho este o trabalho que está inerente, quer à produção do relatório de sustentabilidade, obviamente, e depois a estratégia é o querer ser melhor, não é? E no fundo é isto. Eu sei que estou mesmo em cima da hora, mas se me quiserem fazer algumas perguntas, obviamente terei muito gosto. Muito obrigada, Cristina, pela apresentação. Efetivamente isto é um bocadinho complexo, mas assim ajuda realmente a esclarecer e para podermos começar a partir pedra, digamos assim, a começar a avançar um pouco neste assunto também. Eu percebi que Portugal está bem posicionado, mas que realmente ainda há muito para fazer, não é? Portanto, temos aqui um trabalho ainda muito grande e isto é transversal a todos os departamentos dentro da empresa, portanto, mexe com todos, é importante ser um trabalho ser feito de forma completa e organizada, não é? Portanto, acho que estou a resumir mesmo muito aquilo que disse. Eu gostaria já agora de questionar se alguém, passa a redundância, tem alguma questão para fazer. Portanto, aproveitar que a Cristina está aqui
que realmente lida com estes assuntos no dia a dia, que está habituada a visitar as empresas. Portanto, se gostariam de colocar alguma questão, trocar alguma impressão, já agora, acerca daquilo que foi dito, se quiserem podem escrever ou podem falar. Portanto, está aqui alguém a pedir, a levantar a mão para falar, esteja à vontade. Portanto, deixa-me ver só aqui. Pedro, força, pode falar, esteja à vontade. Olá, viva, bom dia, Angélica, e bom dia, Cristina. Antes de mais, os parabéns à Cristina Ferreira pela excelente apresentação que fez. Acho que foi bastante interessante. O meu nome é Pedro Rezende, eu trabalho numa multinacional francesa, temos um departamento ESG, e neste momento estamos a trabalhar para a elaboração do relatório já de 2024. A questão que eu gostava de fazer à Cristina Ferreira é que nós tivemos recentemente, já tínhamos feito uma análise de materialidade, e a equipa auditora que nos auditou, digamos assim, nós fizemos uma auditoria voluntária este ano e chegou à conclusão que a materialidade que tínhamos efetuado não era uma real dupla materialidade, de acordo com aquilo que são os requisitos da norma e da diretiva. Eu só queria colocar aqui duas questões. A primeira tinha a ver com os data points e os temas materiais. Eu não percebi muito bem qual é a diferença entre eles. Ou seja, eu sei que a norma 21 diz quais são os teóricos, todos os pontos materiais para todas as normas. Nós temos que ver quais é que teoricamente se adaptam ao nosso setor. Mas esses data points, o que são? Não fiquei, isso não ficou bem claro para mim. Posso? Não sei. Sim. Pensei Obrigado, que tinha Cristina. terminado, peço desculpa. Pronto, primeiro, a SRS1 de facto define quase uma espécie de biblioteca ou de items de materialidade, mas dá liberdade às empresas para acrescentar outros que não estejam ali. Portanto, eu diria que é um bom ponto de partida, pode não ser necessariamente o ponto de chegada. A empresa pode chegar à conclusão que há um aspecto relacionado com qualquer uma das temáticas de que falámos de ambiente e sociais, que não estão naquela biblioteca ou naquela lista, por assim dizer, naquela checklist, e que tem que incluir. E se chegar à conclusão, então vai ter que definir as mesmas coisas, porque é políticas, processos, metas, indicadores, riscos, oportunidades e impactos. E os data points é isto, é quase item, a decomposição daquele item que é material em políticas, processos, procedimentos, riscos, oportunidades, impactos, metas e métricas. Ok? Ok. E a minha segunda questão tinha a ver na questão da norma ambiental que está relacionada com os trabalhadores, né? A impressão que eu tinha é que quando eles falavam no One Workforce, que era só aplicável lá digamos, aos colaboradores internos da empresa e não aos subcontratados. E eu percebi que disse que os subcontratados, porque eu pensei que os subcontratados se incluíam na cadeia de valor na norma 2. Não. Ou seja, por um lado ou por outro, eles vão ter que incluir. É que a norma 2 diz Ok. respeito à cadeia de valor. Portanto, quer dizer, uma empresa, por exemplo, uma empresa que recorra muito a subcontratados, É o nosso caso. pronto, vão ter que reportar sobre eles, portanto, seja dentro da 1 ou da 2, sim. Ok. Muito obrigado pelo esclarecimento. Eu aproveito também uma questão que penso foi feita no chat da conversa. Esta apresentação vai ser partilhada, Cristina? Há alguma possibilidade de eu fazer? Sim, podemos partilhá-la. Através da AEMinho, podemos partilhá-la, sim. Se me permitem, obrigada, Pedro. Não sei se alguém tem mais Não sei se alguém tem mais alguma questão para a Cristina. Portanto, aqui no chat foi questionado se iremos partilhar a apresentação. Eu não sei se a Cristina quererá partilhar exatamente esta apresentação, mas iremos partilhar a informação que ela nos faça chegar com todas as pessoas que estão presentes. Também pediam o seu contacto de e-mail, portanto, nessa apresentação seguirá o contacto de e-mail da Cristina também, com certeza, para poderem entrar em contacto mais diretamente para qualquer outra questão que possa surgir. Portanto, para além de enviarmos essa informação sobre esta Speed Talk, iremos também enviar um questionário de avaliação em
que é no fundo um questionário em que podem indicar o que podemos fazer melhor, dar sugestões de outros temas, portanto fazemos sempre e achamos que realmente é importante para podermos melhorar. E temos, falando um pouco sobre os próximos eventos da Associação, nós teremos amanhã um debate Sunset em Esposende sobre o novo aeroporto de Lisboa e a linha de TGV e o impacto dos mesmos para as empresas do país e ainda mais particularmente também aqui para as empresas da região. E teremos na próxima semana uma Speed Talk sobre, com a R Technology, no dia 23, sobre a nova diretiva de cibersegurança na União Europeia. Portanto, mais informações poderão visitar o site ae-ifan.pt e, portanto, eu agradeço uma vez mais, uma vez que também já estamos aqui um bocadinho acima do tempo, nós iremos partilhar os contactos da Cristina e, com certeza, qualquer questão, qualquer dúvida, qualquer informação, ela está totalmente disponível também para aqui para apoiar. Cristina, muito obrigada pela sua apresentação, foi realmente muito interessante e continuamos a conversar, com certeza. Obrigada a todos pela participação e até à próxima. Então, adeus. Muito obrigada a todos também, um bom dia a todos e qualquer coisa que precisem, disponham. Eu disponho. Muito bem. Obrigada, Cristina.